Todos sabem que a adolescência é um período de grandes mudanças físicas e mentais na vida dos jovens, pois é o momento em que o jovem passa a lidar com a perda repentina da proteção dos pais e, com isso, sente necessidade de desenvolver a sua própria autonomia. Não só isso, mas também de construir uma identidade própria, reivindicar por mais liberdade de expressão e de sentimentos, gerando novas percepções e emoções dentro de si. Além disso, o adolescente assume novas responsabilidades e papéis, tornando-se um novo ser social ao desenvolver a capacidade de raciocínio. Entretanto, essas novidades na vida do jovem podem acabar interferindo de alguma forma em seu desempenho escolar e também em suas interações sociais. Na maioria dos casos, isso acontece porque o jovem se encontra em um período de adaptação entre o mundo infantil e o mundo adulto. No mundo adulto, ele passará então a lidar com atividades domésticas e também escolares, ou seja, terão que conciliar os afazeres de casa que os pais pedem com aqueles solicitados pelo professor ou pela escola de modo geral. O problema é que alguns não conseguem lidar com essas situações, passando então a ficarem decepcionados e frustrados. Essas frustrações na adolescência podem acabar gerando traumas irreparáveis em sua vida adulta. Com isso, pretende-se aqui fazer uma breve investigação do comportamento do jovem ao lidar com algumas questões, até então consideradas difíceis, mostrando para eles meios mais adequados para passarem por algumas situações na vida. Como base de estudo, será utilizado neste artigo o uso da inteligência emocional, que pode ser definida como a capacidade dos adolescentes compreenderem os seus próprios sentimentos e os dos outros também, sabendo como agir em diversas situações. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique com a gente! Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Sou Gabriel Reis, um dos conselheiros do jornal, e juntamente com Carlos Neto abordaremos hoje um tema super mega hiper importante, que é o desenvolvimento da inteligência emocional. Nesse momento, discursaremos sobre a importância de nós, jovens, buscarmos a nossa inteligência emocional para que possamos ter um bom desempenho dentro e fora do âmbito escolar. De forma resumida, como você já afirmou na introdução, Reis, a inteligência emocional ela é a habilidade diretamente relacionada com a capacidade que a pessoa tem de reconhecer seus diferentes sentimentos e aprender a lidar com essas emoções que surgem em situações adversas. Para respaldar o que justamente que você falou agora, é importante que nós relembrarmos que esse termo foi criado por Daniel Goleman, um sociólogo estadunidense, que, segundo ele, a inteligência social, como ele chamava, era definida em 5 habilidades específicas: autoconhecimento e controle emocional, automotivação, empatia e desenvolver relacionamentos interpessoais. Na teoria, muitas pessoas podem até pensar que é fácil abordar sobre inteligência emocional, mas, ao se deparar com inúmeras situações do dia a dia, em que as pessoas começam a levar em conta os desafios de como é lidar com o outro, levando em conta o seu jeito, a sua maneira de existir, as suas crenças, tudo passa a se tornar bastante desafiador. E para nós que estamos na adolescência, então, pensem aí, momentos em que tudo está à flor da pele, ter essa estabilidade emocional é algo ainda mais desafiador. Desse modo, quando tocamos no âmbito da adolescência escolar, uma das situações constrangedoras e difíceis que surgem para os jovens é quando bate aquele friozinho na barriga quando você está prestes a receber seu boletim, ou então no momento que você precisa apresentar um trabalho. Podemos explicar isso como as dificuldades que os jovens possuem em lidar com sentimentos como ansiedade e nervosismo, fazendo com que os juvenis tomem decisões irresponsáveis e precipitadas, diminuindo o desempenho desse estudante. Então, para que o resultado não chegue a esse ponto, a maioria dos psicólogos recomendam que é preciso que o jovem desenvolva o autocontrole e a autoconsciência em suas ações. Essa habilidade em si, com isso, fará com que tenham equilíbrio e saibam lidar melhor com essas situações. Para se chegar à autoconsciência e o autocontrole, é preciso permitir que possamos tomar decisões responsáveis e conscientes, de forma a conseguir estabelecer relações sociais saudáveis e duradouras.
como procurar ficar tranquilo, fazer trabalho de respiração profunda, em momentos inesperados como as situações que já falamos aqui. Tudo o que você acabou de contextualizar, Carlos, é importante. A fase que estamos vivendo nesse momento é uma etapa crítica, já que apresenta desafios para o nosso desenvolvimento pessoal. Apesar de sermos guiados pelos famosos impulsos emocionais primários, podemos fazer um processamento mais profundo e preciso das situações que ocorrem no nosso cotidiano. Isso nos permite elaborar e emitir respostas mais refinadas e fundamentadas e as que constituem o núcleo central da inteligência emocional. Bom, e é óbvio que a explosão emocional é algo normal e frequente na vida das pessoas. Entretanto, quando o jovem sai da fase infantil e passa para uma fase mais madura, vai começar a perceber que certas práticas que eram utilizadas para conseguir algo não são mais toleradas. Então, essas explosões emocionais agora precisam ser muito bem pensadas e analisadas. Quando se é criança, as explosões emocionais ou as birras, como é geralmente chamada, são mais aceitáveis, mas quando a criança cresce e amadurece, é crucial que possamos ter um maior autocontrole de nossas ações. Portanto, o gerenciamento dos nossos estados internos é uma responsabilidade nossa. É algo que nós temos que tomar bastante cuidado para não machucar os outros. O primeiro pilar importante para que a gente possa dar um passo importante no desenvolvimento da inteligência emocional é entender o que eu sinto, ou seja, identificar a emoção que estamos passando. Outro sentimento importante que tem a ver com esse pilar imprescindível é a questão da empatia, entender o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro. Às vezes, dentro do colégio, nós enfrentamos uma situação do tipo: gritei com você porque estava com raiva. Possuímos essa tendência de julgar os atos dos outros com base na sua personalidade e não considerarmos o real contexto. Porém, no que diz respeito ao outro, nós assumimos: ele gritou comigo porque é uma pessoa ruim. Pois então, devemos fazer uma análise profunda e refletir sobre o que será que move o interior de outra pessoa. Bem pontuado, Carlos. Até acabei de lembrar do que você ressaltou no início quando você disse que é necessário termos autocontrole para decidir como agir diante das situações. Porque a ideia não é rejeitar a emoção, mas sim ser capaz de agir em vez de reagir. Precisamos aprender a superar os impulsos primários, pesar as consequências e nos responsabilizar pelas nossas ações. Até porque emoções não existem para serem controladas, mas sim para serem sentidas. Cabe a nós aprender a como expressá-las, pois isso sim podemos controlar a forma com que expressamos cada emoção. Valeu, meu caro! Gostou de aprender mais sobre esse tema tão importante que é a inteligência emocional? Você que é novo nesta página, venha conhecer mais a gente. Para receber mais novidades sobre os podcasts, continue nos acompanhando. Essa questão de inteligência emocional é muito importante e, como a própria ciência já afirmou, essa habilidade nos traz muitos benefícios, como a concentração quando você está ali aprendendo algum assunto muito difícil e na hora de estar fazendo sua avaliação. Obrigado por ter acompanhado este podcast e até a próxima.